Que alegria poder compartilhar com o povo de Deus um assunto tão relevante e tão atual. Pensar sobre o grande desafio do recomeço. É, antes de tudo, pensar sobre a Igreja do Senhor, se reinventando para um tempo estranho, porém previsto na própria palavra. Quero então propor a você uma análise do momento registrado em Esdras 6, de 13 a 16. Sou grato a Deus pela oportunidade de participar desse grupo, que foi chamado para refletir sobre esse tema tão sério. Coube a mim, usando esse texto de Esdras, falar sobre a celebração de cada etapa vencida. E eu confesso para você que, para mim, foi muito desafiador e, ao mesmo tempo, agradável poder tratar desse assunto. Mas é importante lembrarmos que antes nós recebemos, através da instrumentalidade do pastor Pedro Elísio, uma análise muito séria sobre a necessidade de ouvirmos as pessoas certas, estarmos atentos àquilo que a palavra de Deus vai nos orientando e quem são aqueles que estão envolvidos para que então, trazendo conselhos, tragam conselhos da palavra do Senhor. E ele trabalhou lá em Esdras 5, versos 1 e 2, um momento muito especial. Então a minha ideia é trabalhar com você, é pensar com você sobre essa celebração de cada etapa vencida, a partir do momento que nós entendemos o que está acontecendo com a nossa vida nesse tempo. Eu não vou fazer a leitura do texto aqui, até porque o tempo que eu tenho de vídeo, ele não me permite isso. Mas eu quero registrar para você alguns aspectos aqui do texto que Deus plantou em meu coração e espero que de alguma forma eu possa ajudá-lo na compreensão daquilo a que estamos nos propondo. No processo de recomeçar, considerar a importância de cada etapa da construção é fundamental. E eu gostaria de destacar isso com você de uma maneira muito séria. Porque quando nós pensamos em uma construção ou em uma reconstrução, os processos eles precisam ser absolutamente seguidos para que a gente tenha um bom resultado. É dessa maneira que eu entendo que a igreja será muito beneficiada diante desse momento tão caótico que nós estamos vivendo. Após os 17 anos lá de trabalhos interrompidos, os judeus conseguem concluir a obra do templo, motivados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Isso está registrado lá no capítulo 5, os versos de 1 a 2. Vivemos um tempo de busca, ouça isso, por coisas grandes, mas sem consistência, o que nos leva a um processo de não valorização das etapas. Quando eu penso sobre a responsabilidade da igreja trabalhando esse processo de etapa vencida, celebração feita, celebrando, cultuando, agradecendo a Deus por cada momento, por cada dificuldade, isso me inspira a viver diante desse tempo que nós estamos, os grandes desafios de Deus. Para muitas pessoas, esse está sendo um tempo difícil, e de fato está. Mas eu tenho visto nele uma oportunidade muito grande para a igreja se reinventar, para a igreja poder experimentar algo tremendo. Quando nós entendemos isso, nós precisamos olhar o que acontece em Jerusalém. Jerusalém não estava totalmente reconstruída, mas o templo já estava pronto. Isso é lindo, né? Eles valorizaram o mais importante para eles. E aí os judeus, os anciãos, eles começam a construir
a casa do Senhor, para que naquele processo de reconstrução de Jerusalém, que seria um processo mais lento, aquele lugar de celebração, aquele lugar de adoração pudesse estar estabelecido. Então eu quero desafiá-lo a pensar comigo na situação atual da humanidade. Um tempo estranho, muitas incertezas, grandes perdas. Diante desse quadro caótico, a igreja precisa reagir. E a melhor maneira é trabalharmos a análise das circunstâncias, o conhecimento do projeto e a credibilidade do autor. Foi dessa maneira que eu entendi e seria muito gostoso poder conversar com você sobre o tema que me foi proposto, sobre essa oportunidade que Deus está me dando. Então eu entendi que nesse processo introdutório, eu deveria trazer a você, e assim o fiz, ou pelo menos tentei, essa ideia de que o caos, ele pode estabelecer, sim, uma oportunidade muito rica de podermos fazer diferença, até porque há uma promessa sobre a Igreja de Cristo. E essa promessa diz que em todas as coisas nós seremos mais do que vencedores. Então eu dividi a minha fala, o meu estudo, nesses três aspectos. Para que eu e você possamos celebrar as etapas vencidas, primeiro nós precisamos estabelecer a regra de como nós estaremos trabalhando. E a primeira coisa que eu estabeleço como ponto de base, como instrumento basilar da minha ação, é exatamente trabalhar sistematicamente a análise das circunstâncias. No capítulo 4 de Esdras, encontramos a ação do inimigo ou dos inimigos, fazendo com que a reconstrução do templo fosse interrompida. Situação difícil. Analisando o atual momento, não é difícil perceber que tem havido uma intenção velada, mas galopante, de impedir que a igreja cumpra a sua missão. Isso está muito claro para mim e acho que para você também. Diante de todas essas situações difíceis que estão acontecendo aí, a igreja tem sido alvo da ação cruel, primeiro de Satanás e depois daqueles falsos profetas, dos anticristos que estão estabelecidos na terra. Tanta novidade, tanta coisa enlouquecedora aparecendo aí. E aí eu convido você a fazermos uma análise do texto, ou darmos uma olhada no texto de Esdras 5, de 1 a 5, e ali nós perceberemos que a análise das circunstâncias, de maneira equilibrada, faz com que Ageu e Zacarias assumam a responsabilidade de desafiar o povo em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles, a edificarem a casa de Deus. Esta é uma ação muito interessante. As circunstâncias causadas pela pandemia afetam emocional e espiritual e tem levado muitos cristãos a se esquecerem dos feitos maravilhosos de Deus. Estamos impedidos de vivermos toda a liberdade da comunhão através das nossas reuniões presenciais. Isso é uma situação que é clara para todos nós. No entanto, temos tido uma grande oportunidade de fortalecimento dos laços familiares, do estudo da palavra, de um tempo maior para a oração, de chegarmos virtualmente a muitos que nunca alcançaríamos. Que coisa sensacional esse tempo tem nos oportunizado. Acho que foi exatamente isso que os profetas Ageu e Zacarias tentaram incutir na mente do povo quando eles começaram a falar, quando eles começaram a pregar e aquele povo começou a ter o coração motivado pela palavra e começou então a aceitar o grande desafio. Veja bem, talvez você diga, mas nós continuamos presos, com dificuldades. Sim, eu concordo com isso. Mas essas etapas, que há muito estavam esquecidas,
estão sendo reconstruídas em nossa vida e por isso devemos celebrar. Quando a igreja entende que ela precisa se reinventar, isto significa dizer que a análise ela está sendo feita de uma maneira coerente, de uma maneira criteriosa, de uma maneira muito interessante. Eu e você não podemos perder a oportunidade de analisarmos as circunstâncias para observarmos, sim, queridos, observarmos de que maneira nós poderemos ser proativos. Uma igreja, de fato, segundo o coração de Deus. Os adversários não desistem com facilidade. Isso está registrado lá no capítulo 5, os versos de 6 a 17. Eles fazem uma consulta ao rei Dario, invocando a história, questionando a legitimidade de quem ordenou a reconstrução. Outro entrave para o processo. Mais uma vez, Deus permite aos judeus entenderem que etapas são importantes e eles contemplam Deus usando Dario de uma forma poderosa para abençoar e fazer acontecer aquilo que eles desejavam. Quero compartilhar uma experiência com você. Eu tive a oportunidade com a nossa igreja de fazermos uma viagem missionária no barco ou missionário da nossa junta de missões nacionais. E foi um momento assim singular. Estaremos fazendo outra agora em abril de 2021, se Deus assim permitir. E uma das coisas que me encantou por demais ali é perceber que os nossos radicais, eles encaram os desafios dali, que para nós são desafios quase que desumanos, de uma maneira tão extraordinária, de uma maneira tão gostosa, de uma maneira tão bonita, que eles conseguem nos contagiar de forma impressionante. Eles não desistem nunca. As adversidades, elas estão ali exatamente para fazer com que eles se levantem, analisem as circunstâncias do porquê aquilo aconteceu e então eles corram na direção de descobrir o que Deus tem para eles. Vivemos ali no barco uma experiência muito interessante. Nós entregamos ali algumas coisas e dentre algumas coisas que nós distribuímos com os missionários vários que tivemos, nós entregamos a 2 missionários bolas de futebol, 2 ou 3 bolas de futebol. Elas estavam até vazias, eram novinhas. E quando nós voltamos a nossa atenção, aqueles 2 meninos estavam chorando. E nós ficamos assim, meio sem saber por que eles estavam chorando. Alguns pensaram que eles ficaram meio decepcionados por terem ganho apenas aquelas bolas, né? E eu então fui lá e fiz um questionamento a eles e eu disse, mas rapaz, vocês estão chorando por quê? E eles me disseram assim, pastor, isso é resposta das nossas orações. Nós trabalhamos com esporte para evangelizar a criança e nós não temos as bolas. Nós temos os times, nós temos a orientação, nós temos um lugar ali. Ele foi me mostrar o campo que eles treinam, eu fiquei horrorizado. Mas nós não temos as bolas e vocês foram resposta de Deus para nós. Eu fiquei tão impressionado com aquilo, porque eles viram Deus no simples fato de receberem 2 ou 3 bolas de futebol. E eu tenho me perguntado, de que maneira eu e você temos analisado as circunstâncias e percebendo que elas são adversas, podemos entender que o Deus a quem servimos é o Deus da promessa. É o Deus que chamou os profetas e fez com que eles entendessem o seguinte: as circunstâncias macro estavam sendo complicadas. Jerusalém precisava ser reconstruída. Mas enquanto aquilo estava acontecendo, havia uma circunstância que podia acontecer mais rapidamente e que tinha um valor muito maior. E então eles trabalham na conscientização das pessoas através da palavra para que eles se animassem e trabalhassem a reconstrução da casa de Deus. Eu fico imaginando que nós podemos mesmo fazer uma pergunta muito séria. Diante das circunstâncias adversas, como que eu e você temos encontrado o agir de Deus, as respostas de Deus, para podermos fazer valer as promessas que Ele nos tem dado?
Que coisa linda! Isso enche o meu coração de alegria. O segundo momento que eu quero compartilhar com você é uma outra etapa que para mim também é de igual importância, que é o conhecimento do projeto. Eu preciso conhecer qual é o projeto para que eu possa trabalhar de maneira muito mais equilibrada, ágil e segura. Quando nós olhamos isso, um grande aprendizado é valorizar o trabalho profissional. Em um processo de construção, a importância de um arquiteto é de grande valor. Ele faz com que leigos vejam aquilo que sonham ver realizado. Veja bem isso. Quando seguimos o projeto, mesmo que demore pouco ou muito, nos alegramos diante de cada etapa concluída, porque já sabemos o que está por vir. Eu gosto muito dessa ideia. Quando nós estamos falando sobre celebrar cada etapa, ter um projeto e poder ver essas etapas muito bem estabelecidas me estimula a preparar também os atos de celebração. Igreja é apaixonante por causa disso. A igreja é um projeto grande de Deus, a igreja é um projeto maior de Deus. E quando Deus é o arquiteto, quando Deus é aquele que vem e apresenta o projeto, e nós somos apenas os que vão trabalhar, somos os trabalhadores, os servos mesmos, nós conseguimos ter visão maior, alargada, para realizarmos a obra já sabendo quando ela será concluída aquela etapa e já estarmos estabelecendo também a maneira como agradeceremos a Deus as etapas que foram concluídas. Acompanhando projetos elaborados por amigos arquitetos, vejo a facilidade com que as famílias se alegram com a conclusão das etapas em virtude de perceberem que o próximo desafio está ali, bem diante dos olhos deles. Perceber que Deus deu vitória na etapa é ter clareza quanto ao próximo passo, e isto é estimulante. É preciso dar atenção a este fato, conhecer o projeto. E a pergunta a ser respondida é exatamente esta: qual é o projeto de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é, de fato, o projeto de Deus para a sua vida? Nesse meu relacionamento com a igreja, e já são aí 39 anos, só aqui na PIB em Casimiro, 30 anos, de um modo geral, é fácil encontrar pessoas, e isso eu vi durante toda a minha vida ministerial, fazendo muitas coisas dentro da igreja. Mas um detalhe que eu observei é que a maioria dessas pessoas estavam fazendo coisas e estavam ocupando lugares que foram sugeridos por outras pessoas. E isso sempre me inquietou demais, porque eu ficava me perguntando como que pode me dar prazer estar fazendo algo que não fui eu que escolhi, que não fui eu que desejei fazer como membro da igreja ou como servo da igreja, servo de Deus. Então essa era uma pergunta que sempre me incomodou por demais. Como pode ser prazeroso fazer uma obra ou estar ocupando um lugar que outro determinou para mim por indicação e outros aqueceram através do voto? Então eu tenho tido assim essa inquietação e tenho trabalhado com a igreja que eu pastoreio a ideia de que cada um de nós precisamos trabalhar para descobrirmos qual é o nosso lugar de serviço. Observando esse aspecto e entendo com toda a propriedade a expressão igreja não é fazer, é ser. Nós, ouça isso, somos o grande projeto de Deus. E aí está o nosso maior desafio. Então eu gostaria de lembrar a você que você precisa conhecer esse projeto de Deus para a sua vida. E você precisa saber de que maneira você vai desenvolver esse projeto na igreja onde você está. Então, veja bem que coisa interessante.
a análise das circunstâncias e também o conhecimento do projeto me permitem ter uma experiência singular com a obra e me fazem estar tão empolgado que cada etapa vencida eu terei motivos de sobra para celebrar, para agradecer ao meu Deus. Por último, eu penso que de igual forma e também de igual importância é termos credibilidade em relação ao autor desse projeto. É muito interessante a gente observar que nesse texto, quando Dario determina e autoriza a construção ou a edificação do templo, fica claro, isso está registrado lá no capítulo 6, o verso de número 8, que Deus estava agindo em prol do seu povo. Deus estava fazendo isso com toda tranquilidade, com toda determinação. Nós seremos gratos e com motivos para celebrarmos quando confiarmos incondicionalmente no autor do projeto, o Deus de Israel. É muito interessante que eu e você observemos isso. Hoje a gente vive, e eu não estou fazendo nenhuma crítica, é apenas uma constatação, dando muita ênfase a algumas coisas que, na verdade, interessam muito mais para o mundo do que para o corpo de Cristo. Alegram muito mais ao desejo vaidoso e irresponsável de quem está fora da igreja do que aqueles que estão no seu intramuros com a responsabilidade de fazerem a obra acontecer. E uma coisa que eu tenho avaliado é muito isso. Se o Deus que me chamou é o autor desse projeto, eu confio nele ao ponto de entender que a minha vontade, o meu desejo, precisam estar subjugados à vontade, ao desejo dele. É muito necessário que eu e você façamos esta observação. Porque quando eu conheço o autor do projeto, eu sei que ele não falha. Eu sei que ele nunca falhou. Eu sei que ele não vai falhar. Deus não falha. E é muito interessante a gente observar isso. Precisamos entender que a celebração é a manifestação pessoal daquilo que sinto e vejo Deus fazendo, antes de tudo, na minha vida. E então, recomeçar vai ficar muito fácil. Essa é a grande questão. O que Deus já fez na sua vida? Quando ele interviu em alguma situação, ele cumpriu aquilo que prometeu? Quando ele te desafiou e disse, eu estarei contigo, ele de fato esteve ou você se viu sozinho? Se você, na verdade, tem essa certeza e tem essa compreensão, então, analisado as circunstâncias, tendo conhecimento pleno do projeto e confiando no autor, você não terá nenhuma dificuldade. O problema é que muitas vezes nós pegamos o projeto e aí, por conta própria, nós queremos começar a fazer alterações no projeto. E quando nós alteramos o projeto sem termos a expertise para isso, sem termos competência para isso, o projeto acaba não nos satisfazendo da maneira como ele deveria nos satisfazer. Eu gosto muito dessa ideia, não é? Quando a gente vai fazer uma obra e a gente vê o projeto que o arquiteto nos entrega, aquilo nos move, nos inspira, nos dá a vontade de conclusão da obra e a gente vai com tudo para realizá-la. Mas de repente a gente começa a mexer no projeto. E uma vez eu perguntei a uma pessoa que conversava comigo sobre um projeto, e eu perguntei a ela, você vai mexer no projeto por quê? E ela disse, porque eu acho que assim vai ficar melhor. E eu disse para ela, mas quando você viu o projeto não te encantou? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque num projeto de arquitetura, dá para a gente mexer.
Eu acho que não deveríamos, mas dá para mexer e a gente vai se adaptar. Agora, no projeto de Deus, não dá para a gente mexer, porque o projeto de Deus, ele é perfeito. A igreja, como noiva de Cristo, ela precisa andar debaixo da orientação de Deus, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, sem tirar ou acrescentar no seu manual de regra nenhuma vírgula que seja. É esse o grande desafio para mim e para você. Se você confia no autor do projeto, então nós precisamos estabelecer essa regra de maneira muito clara. Considero, portanto, tudo isso como etapas cumpridas em meu processo de construção e logo consigo ver com motivação a próxima etapa a ser iniciada. Hebreus 12:1 nos mostra isso. Celebro cada etapa por saber que cada uma faz parte do cumprimento da promessa do autor e nele confio, pois já sei como esta obra será concluída. Dê uma olhadinha no que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. E aí eu gostaria de deixar com você essa ideia. A conclusão de um projeto é o objetivo de todos que iniciam uma obra. Eu sou igreja, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que Deus começou uma obra em mim e Ele é fiel para completá-la. No entanto, aprender a valorizar cada etapa ajudará e muito na manutenção e satisfação e no encorajamento para o início da próxima etapa, que sempre será a mais difícil. Assim como fizeram os filhos de Israel, celebremos com regozijo cada etapa concluída, que possamos chegar à conclusão dessa grande obra, quando então veremos o nosso Deus face a face. Meu querido, que Deus abençoe você e que diante dessa pequena exposição você possa se valer de todo o contexto desse texto que me foi concedido, ali Esdras capítulo 6, 13 a 16, e você veja com que alegria os judeus concluem essa obra e consagram ao Senhor. E a minha oração é que o nosso povo, esse povo de Deus, o nosso povo batista, de forma muito especial, possa entender que nós temos uma obra para cumprir. E a pandemia, ela não pode ser motivo para não valorizarmos e agradecermos cada etapa vencida. Analise as circunstâncias, conheça o projeto, confie no autor e eu tenho certeza que você terá motivações de sobra para celebrar cada etapa. A menor que seja ela, você terá motivos de sobra para celebrar. Que Deus nos abençoe e que Ele complete em nós aquilo que é o querer do seu coração.